ter-vos desse lado, ter as cadeiras todas ocupadas, é bom sinal. O meu nome é Luciana Maruta, e aqui comigo tenho a Rafaela Cortês, que conduziu esta investigação sobre as mulheres que às escondidas também fizeram a Revolução. E quero agradecer, daqui a pouco já vou chamá-la para se juntar a nós, à Luísa Tito de Moraes, que é uma das mulheres que falou connosco e que estará aqui disponível para nos contar um bocadinho da sua história e também para interagir convosco. Portanto, sintam-se à vontade quando daqui a pouco a chamarmos e ela estiver aqui à conversa connosco para também lhe fazerem perguntas. Este é um espaço para isso. Antes de entrar naquilo que é esta reportagem das escondidas, elas também fizeram a Revolução, vou apresentar um bocadinho a Divergente. Não sei se toda a gente conhece o trabalho que fazemos. A Divergente é uma revista digital de jornalismo narrativo. Os nossos trabalhos são publicados online, daí ser uma revista digital, e aquilo que buscamos com o trabalho que fazemos, trabalho de investigação, são longos formatos, são reportagens que precisam de tempo para serem lidas, ouvidas e vistas, e também precisam de tempo para serem feitas. Portanto, o jornalismo que nós fazemos na Divergente é isso mesmo, é reflexo do tempo. Tempo para pensar, tempo para refletir sobre os temas e tempo também para gerir o trabalho de uma equipa grande. A título de exemplo, este trabalho que vamos apresentar hoje envolveu 13 pessoas, portanto, a Rafaela deu aqui o pontapé de saída para a investigação, mas para que ele acontecesse foram precisas mais mãozinhas, digamos assim. Muito trabalho. Sim, muito trabalho de equipa. Este tempo também para termos a oportunidade de, por exemplo, num local como este, daqui a pouco, estarmos à conversa e podermos, se calhar, encontrar a próxima história da Divergente, estarmos numa mesa de café e podermos encontrar alguém que nos conta uma curiosidade, que partilha connosco ou que nos denuncia uma situação e que esse sim é o ponto de partida das nossas histórias. Nós não seguimos, no fundo, a agenda que os mídias tradicionais seguem. Nós, muitas vezes, aquilo que buscamos e que queremos fazer e investir são nas histórias das pessoas comuns que encontramos em qualquer lugar e, a partir delas, podermos fazer perguntas, procurar diferentes perspectivas. Portanto, a partir do testemunho individual de uma pessoa comum, como qualquer um de nós, podermos, então, depois procurar fazer perguntas e procurar respostas que nos permitam também um cenário mais abrangente do tema que nos propomos estudar e que nos propomos investigar. Este levantamento de questões, este confronto e este debate, para fazer isso é realmente preciso tempo, porque na Divergente nós acreditamos que o trabalho e aquilo que nos diferencia é precisamente isso, não é? De recusarmos uma abordagem bipolar em que olhamos apenas para os extremos, para os polos. Não, aquilo que fazemos e que buscamos são as camadas intermédias, é aquilo que encontramos no meio. O resultado, como eu disse no início do nosso trabalho, fica visível online. Criamos sites onde, através de uma abordagem multimídia, contamos as histórias que investigamos, mas no sentido de aproximarmos também, porque sabemos que este meio pode não estar acessível a todos, adaptamos sempre os nossos trabalhos a outros formatos para que fiquem disponíveis e sejam publicados em outros meios, como jornais, revistas, televisão e rádio. E criamos momentos como os de hoje. E este foi um caminho que iniciámos no ano passado e que percebemos que é o caminho que queremos seguir, porque não faz sentido fazer estas reportagens, publicá-las e perder a oportunidade de perceber que impacto é que elas têm nas pessoas que nos seguem. E este espaço, este e outros que vamos querer promover, servem mesmo para isso, para aproximarmos o jornalismo que fazemos das pessoas a quem nos dirigimos e que muitas vezes também são impactadas com estas histórias. Relativamente à reportagem, às escondidas, elas também fizeram a Revolução. É uma reportagem que partiu
realmente do input aqui da Rafaela. Foi ela que começou a investigar esta história, e por isso é a melhor pessoa para nos falar um bocadinho deste percurso que demorou um ano, não é? Até chegarmos aqui. Sim, bem, primeiro bem-vindos a todos e a todas. Na verdade, sim, este tema comecei a investigar há cerca de um ano, mas eu queria só trazer aqui um bocado para a discussão também a primeira vez que eu ouvi falar deste tema, porque também me caiu assim um bocado inesperadamente no colo, se é que podemos dizer isto, mas nunca tinha ouvido falar do tema Mulheres na Clandestinidade até 2018. E na altura, numa conversa até de outro projeto de jornalismo de investigação, Fumaça, que estavam a conversar com a Margarida Tengarrinha, que é uma voz muito ativa das mulheres na clandestinidade, estavam a falar sobre a vida dela, sobre a resistência que fez, sobre a luta, e foi a primeira vez que eu me apercebi que havia todo este conjunto de experiências de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, e que tiveram um papel que, apesar de não ser muito conhecido e não ser muito falado, que acaba por ser um papel muito importante, e que criaram uma fundação quase para que o trabalho de rua, o trabalho da organização também depois acontecesse. Então, depois, porque acabamos por ouvir muito falar, não é, da história dos capitães de Abril, dos dirigentes dos partidos de esquerda, dos cantautores que estiveram exilados, e acabamos por não ouvir assim tanto estas histórias que também são muito importantes. Então, quando comecei a investigar o tema há mais ou menos um ano, lembro-me que das primeiras pessoas a quem liguei foi a Margarida Tengarrinha, que me tinha dado a conhecer o tema, e lembro-me de lhe estar a explicar a história e a minha ideia de fazer um mapa com todas as moradas das casas clandestinas que encontrasse. E ela, na altura, disse-me, eu estava super entusiasmada e achava que ia ser recebido também com um certo entusiasmo, mas foi engraçado que na altura ela disse-me: não, Rafaela, realmente é uma boa ideia, mas acho que não vai ser possível. E a verdade é que, ou seja, nunca tinha sido feita esta compilação de moradas, também por muito questões de segurança, não é? Imaginem só uma lista com toda a gente que vivia na clandestinidade e com as moradas. Imaginem isto aqui nas mãos da PIDE na altura, não é? Este tipo de registros não se fazia. E depois, pronto, esta reportagem acabava por depender um bocado das memórias e dos testemunhos das pessoas que tiveram nestas casas, que ao longo do tempo, naturalmente, uma pessoa não se vai lembrando das moradas de todas as casas onde teve. Então este foi o grande desafio à partida, de tentar arranjar alguma âncora, algum sítio onde eu me pudesse ir buscar a informação e pudesse começar a construir esta lista de moradas. E a verdade é que, ao longo do ano, descobria em vários sítios. Uma das fontes principais acabou por ser o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é assim um paraíso para historiadores e investigadores, e é muito bom estudar lá, recomendo a toda a gente, mas que acabava por tem lá os arquivos da PIDE, e todas as moradas que na altura a PIDE descobria estão lá registadas nos fecheiros destas mulheres. E depois descobria também em muitos outros sítios, como por exemplo livros que foram publicados desde o 25 de Abril, que guardam os testemunhos destas mulheres, os trabalhos de investigadores e historiadores, e todo este trabalho que foi feito também de recolher estes testemunhos desde o 25 de Abril, e também no próprio arquivo da sede nacional do Partido Comunista Português, que também tem um arquivo histórico de todos estes momentos. Então, assim, aos poucos e poucos, a lista de moradas acabou por ir crescendo, e uma coisa que era um ficheiro do Excel muito básico na altura, multiplicaram-se as abas e as colunas e as linhas, e o resultado que apresentamos hoje acaba por ser um resultado, uma compilação que não existia até agora, de 86 moradas onde viveram 39 mulheres diferentes, mas também posso dizer que não é este o ponto final, o trabalho não acaba aqui,
porque tenho perfeita consciência que há muitas coisas, muitas moradas que ainda ficaram por descobrir, dezenas, se calhar centenas de moradas que ficaram por descobrir, e também histórias de outras mulheres, porque apesar do Partido Comunista Português ter a rede clandestina mais estabelecida da altura, isso não quer dizer que não haja histórias de outras mulheres que também tiveram na clandestinidade que eu não conheça, que nós não conheçamos. E, portanto, é isso. Se calhar aqui também, quem sabe se alguém não saberá alguma morada aqui que nós não sabemos e podemos já acrescentar no site, não sei. Mas, daqui a pouco teremos a oportunidade até de perceber se existe alguém que conhece outro alguém. Exato. Mas pronto, falando do mapa, então realmente a Luciana agora vai vamos viajar um bocadinho naquilo que, quando acederem ao site do Às Escondidas, elas também fizeram a revolução, poderão encontrar. Portanto, esta é uma reportagem multimédia, à semelhança de todas as outras que fazemos. Portanto, tem multimédia no sentido em que não temos apenas um texto, temos vídeo, temos áudio, temos fotografia. E, basicamente, quando somos convidados a entrar nesta reportagem, temos dois caminhos que podemos seguir. O caminho do explorar o mapa, em que temos, então, essa compilação das moradas, e o caminho de conhecer as histórias. Se entrarmos na parte do mapa, aquilo que nós vamos encontrar é uma visão geral. Aqui não conseguimos ter muita percepção, mas temos um mapa de Portugal e temos assinaladas as várias casas onde, no fundo, estas 39 mulheres que encontramos viveram durante a ditadura em Portugal. O que é que podemos ver? Ao clicarmos nas casas, percebemos quem é que lá viveu e, neste exemplo, a Ivone, temos acesso ao carregar apenas numa casa que ela não viveu só naquela onde clicámos. Portanto, existe uma relação, ela viveu em 2 casas clandestinas e é essa relação entre quem lá habitou e pegando, nós também podemos selecionar através dos nomes, e através dos nomes temos acesso a uma ficha, não é? Que resume um bocadinho o historial da vida na clandestinidade, quantos anos é que viveram, se tiveram de usar identidades falsas, se foram presas inclusive, e temos essa relação com os lugares onde elas viveram. Depois temos a possibilidade também de explorar as 2 histórias e de entrar mais dentro dos 2 relatos que apresentamos inicialmente. Um deles é o da Maria Machado Pulquério, que no fundo nos contam o que é que nós podemos encontrar. Se entrarmos, por exemplo, na história da Maria, aquilo que encontramos é um relato feito a partir, e é um resumo daquilo que nos foi relatado por ela em entrevista. Na altura, como a Rafaela disse, a dificuldade em encontrar moradas, registros, existia porque não era possível ou era recomendado que não se guardassem registros de nada. E, portanto, pensar em materializar muitas das situações e lugares e experiências que estas mulheres viveram, como a Maria, em algo visível, transformar isto em algo visível, pensámos em fazê-lo através da ilustração. No fundo, a ilustração permite entrar um bocadinho na memória destas mulheres e tentar perceber o que é que elas sentiram, como é que eram os espaços, e que situações é que elas viveram ao longo destes anos, ao longo dos anos em que viveram clandestinas. No caso da Maria, existe uma situação muito particular que ela nos conta relativamente à situação do tapete, e eu vou pedir aqui ao nosso colega Diogo para que possamos ver essa ilustração animada para percebermos uma das situações pela qual a Maria passou. Eu não sei se sabem, porque antigamente era preciso ter licença para isqueiro, não se podia sacudir tapetes, mas agora também não, é natural. Mas quer dizer, a minha mãe todos os fins de semana a casa tinha que ficar um brinco, e era esfregar o chão, encerar, sacudir tapetes, lavar tudo. E nesse dia eu estava a ajudá-la em Benfica e fui sacudir um tapete à varanda. Estupidez, mas pronto, é assim. E às tantas, olhei lá para baixo e vejo um polícia. O polícia a olhar e tal, e entra no prédio.
Eu fiquei um bocado alarmada, mas fui ter com o meu pai e disse assim, olha pai, vem um polícia que eu estava a sacudir um tapete lá. Não sei quanto, és uma maluca. O meu pai estava a fazer a barba e tinha esta parte ainda com a espuma. Foi assim que ele foi à porta. Senhor polícia, desculpe lá, a rapariga não sabe o que é que faz. Olha, isto não sei. Pronto, a polícia lá desculpou. Mas quer dizer, podia ter sido complicado, não é? Se ele tem insistido mais em pedir documentação e bilhetes de identidade, quem sabe. Mas pronto, passou. Serviu de emenda. Este é apenas um exemplo de uma das ilustrações animadas, de uma das histórias que ouvimos em viva voz da Maria. E, portanto, navegando um bocadinho pelo site, temos acesso também a alguns documentos que a Rafaela reuniu e encontrou na Torre do Tombo, e também no fundo, documentos de arquivo que as próprias tinham. São poucas as fotos, mas temos acesso, sim, a alguns documentos que, no fundo, contextualizam e trazem um bocadinho da história para aquilo que é o relato pessoal de cada uma delas. No caso da história da Luísa, e eu agora se calhar convido-a a sentar-se aqui connosco, Luísa. Vou apresentar um bocadinho da sua história, mas... Muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Antes de entrar na história da Luísa, só relembrar, não é, aquilo que dizia no início, portanto, aquilo que nós vemos neste trabalho reúne trabalho de várias mãos, não é? E quando há pouco nos cruzámos aqui, quando a recebemos, é curioso porque já conhecemos a história da Luísa, ainda não tínhamos estado presencialmente, mas já a conhecemos, e é muito interessante perceber isso mesmo, não é? Como esta história pode ser contada pelas suas palavras, mas depois revisitada visualmente através do trabalho do design, através do trabalho do som e através do trabalho da ilustração e, obviamente, através do trabalho da escrita. Sem a escrita que reúne e resume os aspectos mais importantes desta história, não estaríamos aqui hoje. No caso da história da Luísa, para além dos elementos que foi guardando e que partilhou connosco durante a entrevista, há um momento também à semelhança da história da Maria, em que nos relata um episódio marcante, não é? Que é quando esteve no exílio, não é? E quando regressa a Portugal. Para nós particularmente foi um momento impactante que vamos querer partilhar convosco. Espero que agora não existam cortes, mas peço que perdoem. Era necessário um quadro clandestino em Portugal para o setor estudantil e intelectual. E o partido achou que o Pedro tinha essas características. E ele conversou comigo e viemos. Embora tivéssemos observado uma data de fatores, nomeadamente o nosso filho, como a vida dele ia mudar, não é? Que ele lá estava numa escolinha, tinha amiguinhos, mas não hesitei. Viemos de comboio, primeiro também já não sei bem até onde, e depois um táxi, depois entramos em contacto com o passador, e foi sempre a pé. Com o miúdo foi muito difícil, porque nós dissemos ao miúdo que vinhamos para Portugal, que ia ter uma casa nova, que ele tinha 5 anos, não é? Que íamos passar primeiro por um jardim muito grande, muito grande, muito grande, que ele se ia cansar se calhar, mas que o pai ajudava e não sei o quê, e ele veio às cavalitas do pai quase a passagem toda. E o partido tinha passadores clandestinos e não sei o quê. E então viemos até Chaves, foi por trás dos montes que nós entramos. E o miúdo chegou a uma pensão em Chaves que nunca mais me esqueço. Começou a vomitar e vomitou. Quer dizer, ele vinha numa tensão, a criança. Portanto, este é apenas uma pequena parte, um pequeno fragmento da história da Luísa, mas que de facto quisemos partilhar convosco porque pensar na clandestinidade e pensar
quando se tem a família, não é, consigo, e ter que fazer este percurso, daqui a pouco já vou querer ouvir em viva voz como é que se sentiu na altura. Antes de passar a palavra à Rafaela, só lembrar que no site também é possível ter acesso aos bastidores, ou seja, a Rafaela partilhou aqui um pouquinho daquilo que foi o processo de construção, mas achamos que é também uma forma de aproximar as pessoas da história, perceber o processo e como é que aconteceram as entrevistas, perceber no fundo aquilo que se sente ao produzir uma reportagem deste tipo, que no fundo demora um ano, não é? Tem um ano de investigação e que resulta num trabalho que depois é possível perceber o porquê do tempo, o porquê de precisarmos mesmo deste tempo para fazer este tipo de jornalismo mais aprofundado, porque só assim, com tempo para ir várias vezes falar com a Luísa, várias vezes falar com a Maria, várias vezes ao arquivo da Torre do Tombo, e só assim se consegue realmente cruzar perspectivas, confrontar as realidades e trazer um trabalho aprofundado e contextualizado e principalmente debatido. Chegarmos a este resultado final é fruto também desse debate de equipa, da construção em equipa, mas também do debate de equipa. E, portanto, manter projetos deste tipo, como o da Divergente, é um desafio. Há pouco eu não falei, nós existimos hoje nestes moldes porque conseguimos o apoio de uma instituição internacional, europeia, que nos permite até ao próximo ano ter viabilidade. Mas é super importante e vital que vocês e outros tantos com quem vocês possam partilhar o nosso trabalho e a quem possam recomendá-lo, possam de alguma forma pensar que é importante para que este tipo de jornalismo se faça, é importante contribuir, apoiar. E com este apelo, passo a palavra à Rafaela, que nos vai transportar de novo para a reportagem Às Escondidas. Elas também fizeram a revolução. Sim, e só no teu ponto de ser um trabalho demorado, eu acho que devia pedir desculpa à Luísa da quantidade de vezes que nas últimas semanas falei com ela para me confirmar pormenores e... Que ideia! Mas bem, se calhar voltamos um bocadinho ao início, até porque... Apesar de no site termos, depois as pessoas podem consultar melhor a história da Luísa, aqui tenho quase certeza que ninguém daqui há de conhecer muito a história. Então, bem, o primeiro, se quiserem fazer perguntas, peço só que ponham a mão no ar, que se apresentem e nós passamos a palavra. Mas então vamos se calhar falar um bocadinho da história da Luísa. Eu queria dizer uma coisa. Sim, claro, pelo amor de Deus. É um bocado injusto ser eu a estar aqui. Sim. Há muitas mulheres que durante o tempo do fascismo tiveram anos e anos na clandestinidade, foram presas, foram torturadas, e eu no fundo tive uma vida muito menos pesada do que essas mulheres. Mas pronto, se tivesse cá a Maria, era um exemplo também de uma vida mais sofredora e mais pesada. Sim, ou seja, a Luísa teve 2 anos na clandestinidade. Eu só tive 2 anos na clandestinidade e tive 9 anos no exílio. É essa soma que fez, enfim, e depois até ao 25 de Abril, que fez a minha luta, embora tivesse começado mais atrás. Comecei aos 15 anos, não é? Exato. Mas essa luta mais pesada aconteceu durante 11 anos e não mais do que isso, não é? Era isso que eu queria dizer. Sim, não, porque a realidade é que há mulheres que tiveram 10, 15, 20 anos na clandestinidade e que foram presas e torturadas, mas depois eu acho que um tema como este, que parece que é tão uniforme, não é? Mulheres na clandestinidade, e a verdade é que as mulheres tiveram experiências muito diferentes. Exatamente. A experiência da Luísa é muito diferente da experiência da Maria Machado, que é muito diferente da experiência da Margarida Tengarrinha. Claro. E pronto, e portanto eu acho que daí também ser tão importante ouvir testemunhos diferentes
E por a história da Maria também ser tão diferente da Luísa, Exatamente. também tem um contraste aqui Claro. engraçado que se faz. Porque era o que realmente estava a dizer. A Luísa começou na vida da resistência quando tinha 15 anos. Foi em 58, não foi? Em 58. Nas campanhas nas eleições presidenciais, quando primeiro com o Arlindo Vicente como candidato à oposição e depois ele desistiu a favor de Humberto Delgado. Foi aí Exato. que eu comecei. Exatamente. E depois, na verdade, a história de como acaba por partir para o exílio, como estava a dizer, até ia pedir para contar, porque foi uma grande confusão da parte da PIDE, não é? Que acabou por ter que ir parar para ficar em Paris. Foi uma confusão muito grande. Posso voltar um bocadinho mais atrás. Eu comecei aos 15 anos, mas estava integrada numa família republicana, socialista, portanto eu já fui beber bem lá mais atrás, não é? O meu pai tinha sido preso várias vezes e essas coisas todas. A minha ida para Paris, eu fazia parte da delegação dos jovens estudantes portugueses que iam a Moscou em 1961 a um congresso mundial. Mas aqui entre nós, a minha mãe não me deixou partir enquanto eu não fizesse os exames. Resultado, eu só cheguei a Paris, já o congresso tinha começado. A norma era ir à Embaixada da União Soviética em Paris, eles davam-nos os vistos e nós íamos então para Moscou para participar do congresso. Quando eu cheguei à Embaixada disseram que não valia a pena eu ir porque já tinha começado o congresso, já estava a meio do congresso e que eu já não ia entrar. Então fiquei em Paris, mas fiquei em Paris à espera que viessem os meus amigos que estavam na delegação para dar notícias do que se tinha passado e não sei. Quando eles chegaram, houve um que entrou em Portugal e foi-lhe apanhado uma lista com os participantes da conferência onde estava o meu nome que não tinha participado. E na sequência disso fiquei com o meu nome nas fronteiras do país para ser barrada quando regressasse a Portugal. Quando eu soube isso, e soube isso por um juiz que vivia cá em Portugal, enfim, que conseguiu avisar a minha família, quando eu soube isso, resolvi dar um tempo e ficar em Paris. Exato. E pronto, foi assim. À espera de melhores dias. Exato. E depois, na verdade, começou então uma jornada de 9 anos no exílio e depois, finalmente, em 1970, dá-se então a entrada na clandestinidade. E eu, por acaso, queria partilhar aqui consigo, na altura, na Torre do Tombo, descobri uma circular que a PIDE tinha divulgado às forças policiais do país, isto em 1960, após a fuga de Peniche, porque na fuga de Peniche que muitos dirigentes destacados do Partido Comunista Português fugiram do Forte Peniche e foi uma humilhação muito grande para o regime de Salazar. Então, na pressa de tentar voltar a apanhar rapidamente estas pessoas que iam voltar à clandestinidade, fez circular então este documento que estabelecia os comportamentos típicos da clandestinidade para serem facilmente reconhecidos pela polícia. Então falava de coisas como, por exemplo, a utilização de bilhetes de identidades falsos, falava dos procedimentos para alugar uma casa, porque normalmente precisavam o senhorio pedia sempre fiador, mas nunca se dava o fiador, então as conversas que se faziam à volta para tentar fazer com que não fosse preciso ter o fiador, de dar mais meses de caução, etc. E acabam por também descrever um bocado qual é o papel da mulher na clandestinidade. E uma das coisas que dizem... Dizem no ponto número 8, a mulher tem sempre uma função de vigilância constante aos arredores da casa, sem sair à rua, utilizando para isso as janelas e por trás das cortinas. Esta a experiência que a Luísa teve, revê-se nesta descrição? Sim, é um pouco isso, sim.
Houve mais homens do que mulheres a terem funções de organização durante a clandestinidade, embora normalmente quando havia um casal, até para parecer um casal dito normal, no nosso caso um casal e um filho, o homem saía à rua e tinha funções de organização e a mulher estava um pouco mais em casa e a sua grande função era mesmo a defesa da casa. A defesa da casa era isso um pouco, era ver, às tantas já se conheciam os carros, as matrículas dos carros estacionados à porta, o entra e sai das pessoas, os passos na rua, se havia alguma coisa que nos parecesse suspeito. E depois também tínhamos reuniões lá em casa que era preciso senhas para as pessoas poderem entrar. O próprio companheiro, para entrar em casa, tinha que ter uma senha para poder entrar, senão não vinha, não entrava. Qual era o sinal que a Luísa deixava para era numa árvore. Numa árvore? Uma coisa combinada. Pois, porque realmente há aqui, ou seja, era necessário deixar um sinal para que o homem que passava às vezes muitos dias seguidos fora de casa soubesse que a casa estava segura para voltar. Eu não estou a dizer o que era porque ia variando, pois, para não ser sempre o mesmo, não é só por isso. Exatamente, porque a Maria Machado na altura falou-me que era assim um prego muito enferrujado. Sim, isso acontecia, mas depois íamos variando também o sinal que se deixava. Para não trazer suspeitas. Para não trazer suspeitas, e depois era também a gestão da vizinhança, não é? A gestão da vizinhança. Tínhamos que conhecer mais ou menos a vida dos vizinhos sem que eles conhecessem a nossa, não é? Exato. E ao mesmo tempo ter uma casa que aparentemente parecia... tinha um hall de entrada mais bem arranjado, e se abrisse a porta para qualquer coisa, dava a ideia de uma família da média burguesia, no nosso caso, não é? Porque ele fingia ser professor e, portanto, saía todos os dias para dar aulas. Mas depois a casa era muito modestamente mobilada por duas razões. Uma é porque se fosse preciso mudar, era muito rápido mudar, não é? Não tínhamos quase nada. E outra, porque também não tínhamos dinheiro para comprar, o partido não tinha dinheiro para comprar coisas ricas, nem era necessário, não é? Eu se calhar ia aproveitar para perguntar, porque estávamos a ouvi-la a falar daquilo que eram as tarefas da defesa da casa. Gostava de saber a sua opinião relativamente, e também porque eu ouvi dizer, portanto, os homens às vezes ficavam fora, era necessário... Eram professores que depois ficavam alguns dias e que regressavam. Qual é a sua opinião relativamente às tarefas que as mulheres desempenharam na clandestinidade? Houve mulheres que tiveram trabalhos de organização, mas normalmente não eram casadas, não é? Desde que houvesse um casal, em princípio... para que isso não desse nas vistas, era a mulher que ficava em casa, porque naqueles anos era assim que era, não é? Era o mais vulgar. Não quer dizer que não houvesse já mulheres que trabalhassem, mas era o mais vulgar. Eu acho que houve mulheres de grande valor que podiam ter sido melhor aproveitadas, no sentido de ter também trabalho de organização e ter também outras tarefas. Ao mesmo tempo, percebo que é uma opção, ou se quer viver com o marido, e o filho, neste caso, ou se quer ter um trabalho como solteira, não é? Como estando sozinha. E então tem-se o trabalho de organização. As duas coisas realmente não é possível. Não são possíveis. Não são possíveis porque... há alguém que tem que fazer este trabalho muito importante, que é a segurança da casa. Porque se não houver segurança, a pessoa é presa num virar de olhos, não é? Portanto, é uma opção que a pessoa faz também. Ficar nesse trabalho ou ter outro. Mas então a sua vida pessoal também é mais ou menos conseguida, não é?
em função disso. Mas de facto é essa a ideia, não é? Que é um trabalho mais invisível, digamos assim, mas que era fundamental, não é? Porque era entre quatro paredes, invisível nesse sentido, porque não era, não estava aos olhos de todos, mas que era e foi fundamental para que a revolução acontecesse. E foi fundamental para que não houvesse mais prisões ainda e houvesse mais segurança e se pudesse trabalhar. E no fundo, trabalhar era uma luta contra o fascismo que depois vai a acontecer, não é? Porque todo esse trabalho desemboca no 25 de Abril, não é? Porque, no fundo, os capitães de Abril fizeram a revolução, mas há um trabalho todo por trás durante muitos, muitos anos na luta contra o fascismo. E agora que estamos a 2 dias do 25 de Abril, é bom lembrar. Exatamente, todas estas participações especialmente, lá está, de mulheres que estavam em casa, que tinham como missão defender a casa, era essa a grande tarefa que tinham. Mas... Se calhar... Sim, ia só abrir, sim. abrir ao público, lembrar-vos novamente que esta conversa também vos chama, também vos apela à participação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, sim, lá ao fundo... eu vou passar o microfone. É mais fácil. Obrigado. A minha pergunta é o meu nome é Miguel. A minha pergunta é em relação a o que é que se entende por trabalho de organização. Mencionou que os homens faziam maioritariamente um trabalho de organização e eu não tenho bem noção do que é que isso implica. É para mim. Sim. Acho que sabe melhor do que eu. O trabalho de organização, no meu caso, nós éramos funcionários do Partido Comunista Português. Foi um partido que esteve na clandestinidade e era um partido, digamos, organizado na ocasião. Não quer dizer que não houvesse outros antifascistas, outros democratas e outras lutas, não é? Mas no meu caso era o Partido Comunista Português. O trabalho de organização era o contacto do funcionário clandestino com pessoas que estavam na sua vida legal, não é? E aí tinham reuniões e discussões para se alargar o leque de pessoas que contrariavam o fascismo, não é? Ou nas universidades, ou nas fábricas, se fosse onde fosse, nos meios de trabalho, onde a pessoa estivesse inserida e estivesse a trabalhar, portanto, era mobilizar essas pessoas e para que essas multiplicassem essa mobilização, mobilizassem mais e mais, não é? Portanto, divulgação das lutas que existiam, por exemplo, greves, organização de greves, um sem número de coisas, não sei se fui explícita. Sim, vou passar aqui e depois já passo ali para trás. Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Pires. Eu tinha uma pergunta para a Luísa e eu acho que tem a ver com o papel das mulheres na clandestinidade, acho eu. Do que eu li, há um livro que eu acho que é fantástico, que é da Vanessa Almeida, que é acho que se chama-se As Mulheres na Clandestinidade, salvo erro, e é o único livro que eu acho que existe que é só sobre o papel das mulheres na clandestinidade. Há outros, mas também falam da história da organização e com as histórias dos homens na clandestinidade também. Esse é específico sobre o papel das mulheres. E nele eu percebi que havia um papel algo contraditório para estas mulheres, que era terem que fingir uma vida alternativa para, sobretudo, os vizinhos. Este era um papel, parecia-me, muito importante. E esta duplicidade, eu acho que gerava um conflito interior, não é? Tentando nós imaginarmos o que era estar no seu papel, no papel das mulheres na clandestinidade, devia ser uma coisa difícil de conseguirmos criar esta outra vida, esta outra personalidade para outras pessoas e manter isto durante as 24 horas do dia. Será que nos pode explicar um bocadinho mais como é que isto acontecia consigo? Eu acho que era isso mesmo, sabe? A pessoa era um ator, não é? Tinha que representar um papel que não correspondia.
Portanto, falar com as vizinhas, chegava-se a ser convidado, não foi o meu caso, mas chegava-se a ser convidado para ir à casa das pessoas e não sei o quê, não, por acaso não foi o meu caso. Eu tive um bocado de sorte na casa onde estive mais tempo. Eu estive em 2 casas durante aqueles 2 anos. Na casa onde estive mais tempo, tinha como vizinha do lado uma senhora que tinha uma vida um bocadinho pouco normal, no sentido que havia um homem casado que a tinha naquela casa e ela também não queria que soubesse muita atenção sobre a vida dela. E eu só acabei por perceber isso e achei ótimo, não é? Achei uma coisa... Calhou bem. Calhou muito bem. Calhou muito bem. Mas é como diz, tem toda a razão. A pessoa tem que fingir uma coisa que não é, e só dentro das suas 4 paredes é que é aquilo que é, não é? E depois tem que passar o mais despercebida possível no bairro onde vive, na rua onde vive, na casa onde vive. É um bocadinho cansativo e, sobretudo, tem-se sempre a sensação de que se pode ser presa, não é? É uma coisa que não... eu podia dizer, não pensava todos os dias nisso, mas não é verdade, pensava-se todos os dias nisso. A insegurança é muito grande, sente-se essa insegurança. E isso é uma das coisas que dói mais, além de tudo mais, não é? De estar completamente separado da família, dos amigos, da nossa vida ter sido interrompida de certo modo. Mas interrompida porquê? Porque nós quisemos dedicar-nos a uma causa que nos pareceu justa, que nos pareceu que levava a qualquer sítio de bom para o povo português, não é? E foi a nossa pequena ajuda. A minha foi muito pequena, mas foi a nossa pequena ajuda. Acho que ainda assim 2 anos na clandestinidade não é pequeno. Quer dizer, até um dia se calhar custa, mas como eu disse, sim. É tudo relativo. Tem aqui mais alguém que quer fazer uma pergunta? Boa tarde, eu sou Sofia, sou jornalista na Divergente também. Luísa, houve 2 momentos que me marcaram na sua história. Um é quando a Luísa descreve um contexto da sua casa em que se respira política, muito politizado, em que vai para as manifestações e até encontra o seu pai, e depois diz: eu deixei de ser a ativista para passar a ser a mulher do ativista. Gostava que me falasse um bocadinho sobre isso, pedi-lhe porque fiquei muito curiosa, e há outro também, porque acho que pode ser transposto para os dias de hoje, que é quando diz que no seio do próprio Partido Comunista, e o próprio Álvaro Cunhal faz um discurso sobre o papel da mulher e a emancipação da mulher, e que temos que contar com a mulher também na Revolução, mas que depois é uma teorização que nunca passa para a prática, ou que passa muito pouco para a prática. E a mim chamou-me a atenção, porque eu acho que acontece exatamente o mesmo, passado quase 50 anos, e na sua história ficou-me aquela sensação de: e se eu não fosse mulher? Que caminhos é que me teriam sido abertos? O que é que eu poderia ter sido e o que é que me foi vedado por eu ter sido mulher? Por eu ser mulher. Obrigada. O papel da mulher na sociedade é uma coisa que... E a falta de igualdade, a falta de direitos, é uma coisa que já vem de muito de trás, não é? Tirando a sociedade matriarcal, vem muito de trás. Em Portugal, houve uma alteração substancial com a Constituição da República de 1976. A mulher passou a ter direitos iguais, salário igual, etc, etc, etc. Porque nós temos que pensar uma coisa que, se calhar, nem todos temos isto presente, não é? A mulher em Portugal, antes do 25 de Abril, não votava, a não ser que se fosse chefe de família ou em certas condições muito limitadas, ou proprietária, mas não sei o quê, certas condições muito limitadas. A mulher, antes do 25 de Abril, para ir ao estrangeiro, tinha que ter autorização do marido.
nas escolas, o encarregado de educação era o marido. Portanto, O marido podia abrir a correspondência da mulher. Podia abrir a correspondência da mulher, as contas podia ir às contas bancárias. Depois, havia profissões onde a mulher não se podia casar, como as enfermeiras e as assistentes de bordo, também não. Portanto, isto são apenas alguns exemplos que me vieram agora à cabeça. Claro que o 25 de Abril e a Constituição, legalmente, trouxeram igualdade, mas na prática essa igualdade não existe. Não existe, embora tenha já feito um grande caminho. E é isso que eu gostava também de deixar. Em minha opinião, há um grande caminho que foi feito já, mas continua a não existir, sobretudo em certos setores, não é? Nos partidos políticos, no caso que eu conheço, eu acho que porventura isso ainda existe, uma certa discriminação. Acho que existe. Depende dos casos, depende do contexto, depende normalmente até da zona geográfica. Há muitos ses, não é? No entanto, foi feito um longo caminho também. No que me concerne, eu acho que foi o que eu disse há bocado. Eu também fiz essa opção. A opção era continuar como ativista política e ter o meu caminho individual. Mas aqui em Portugal e na clandestinidade, o que aconteceu enquanto estive no exílio, nomeadamente, já falaram na Rádio Voz da Liberdade e noutras tarefas que eu desempenhei. Aqui em Portugal eu optava estar sozinha e ter o meu trabalho de organização política, ou o meu trabalho político. Limitava-se, entre aspas, porque é um trabalho que eu considero importante, à defesa da casa. Portanto, foi uma opção minha também. Mas não posso dizer que não encontrei, durante a minha vida militante, não encontrei uma certa, mesmo em revolucionários, mesmo naqueles que teoricamente defendem os direitos iguais, mesmo os direitos das mulheres. Não posso dizer que não encontrei pessoas que depois da prática não cumprem toda essa teoria, não é? Sim, mas a verdade é que também a Luísa, em Paris, por exemplo, tinha um trabalho muito ativo junto dos operários, na organização de campanhas para a amnistia dos presos políticos e depois acaba por quase como se deixasse ser a Luísa, que lá está, que era ativista e como se casou com um homem que pertencia à direção do Partido Comunista, acabava por ter mais destaque, não era, do que depois... Mas ele tinha qualidades para isso. Sim, não disse nada contra. Mas acho que é curioso que realmente os homens na clandestinidade não tinham que fazer essa escolha entre ter família e ter um papel ativo na organização. Rafaela, mas um homem não podia estar em casa a fazer a limpeza da casa e a comida na clandestinidade e a mulher ir para a rua. Porque se dava nas vistas. Completamente. Exatamente, numa lógica de também tentar esconder... É como estava organizada a sociedade portuguesa. As mesmas regras. Exato. Pois, exatamente. Ou seja, numa lógica de manter aquilo o máximo escondido à vista das pessoas, claro. Não dar muito nas vistas, era claro. Realmente... Não podia. Replicava-se exatamente o mesmo tipo de organização. Claro. Exatamente. O que é um facto é que na altura, para se ser funcionário, também se tinha que vestir a pele de um opinião de funcionário para poder fazer tudo, não é? O que é que hoje diria, como é que é possível nós termos mais acesso a esta informação, para além deste trabalho fantástico, deve ter mais divulgação, que eu sei lá que tenha, porque
acho que, por exemplo, este trabalho que a Divergente fez é muito importante, não é? Porque vai sair, toda a gente vai poder consultar e todo o trabalho que se fizer de propaganda é sempre muito importante. O trabalho que os partidos políticos fazem, nesse sentido, é importante, porque divulgam exatamente, e há também organizações não governamentais que contam aquilo que se passou e lutam para que o fascismo não seja esquecido e para que continue, que se lembrem daquilo que aconteceu, o que é que ajudou a que o fascismo caísse, e é um bocado, não se deve apagar a memória, não é? Não se pode apagar a memória. Outro trabalho também que eu acho muito importante é nas escolas, por exemplo. Por exemplo, no 25 de Abril, eu sei que há muitas organizações, antes do 25 de Abril, que vão às escolas a convite de professores, falar com os alunos e contar o que foi o antes e o 25 de Abril, não é? E o depois, de certo modo também, mas sobretudo o antes do 25 de Abril. Esse trabalho nas escolas eu acho que é fundamental. Não é só o trabalho que os pais fazem em casa, pronto, há um obstáculo muito grande, que é a televisão, que não dá nada, não é? Não cobre, e os órgãos de comunicação social mais estes que são normais e que se vendem todos os dias, não é? Dão muito pouca importância, quanto muito na altura de 25 de Abril falam um bocadinho e não sei o quê. Dão muito para... Mas, por exemplo, o Canal 2 da RTP, que tem programas para crianças e não sei o quê, podia muito bem contar histórias sobre estes episódios e que faziam com que as crianças, os jovens e os mais velhos não esquecessem daquilo que foi Portugal, não é? Durante tantos anos. Eu estava em Portugal. Estava em Portugal, eu estava em tudo o que aconteceu. Tive conhecimento às 7 da manhã por uma chamada telefónica da diretora da escola do meu filho, a dizer que se estava a passar qualquer coisa de muito estranho, que parecia que era uma revolução, para eu ir ouvir o Rádio Clube Português, e a senhora, com quem eu me dava muito bem, perguntava-me se achava que devia receber os meninos da escola ou que não deviam ir, ou não, as crianças não deviam sair para ir para a escola. E eu disse para ela fazer aquilo que estivesse indicado e que o MFA, no fundo, dizia que era as crianças ficarem em casa. E a partir daí sintonizei o Rádio Clube Português e eu, nessa altura, militava na CDE, o MDP-CDE, que não sei se sabem o que era, um partido político que existiu, era semi-legal. A CDE é a Comissão Democrática Eleitoral, constituiu-se para concorrer às eleições e depois ficou semi-legal, não é? Eu militava aí, o Partido Comunista continuava a ser ilegal, não é? E fomos reunir todos com os meus companheiros todos da direção e estivemos em tudo o que nos foi possível. Estivemos no Largo do Rato, estivemos na saída dos presos de Peniche, de Caxias, portanto, desculpe, de Caxias, e andámos na rua por todo lado. Foi o meu 25 de Abril. Mas a Luísa até me contou uma coisa engraçada, que era que na altura não se sabia muito bem ainda para que lado é que a coisa ia virar, não era? Logo no início houve aquela coisa, será um golpe de direita ou será um golpe de esquerda, não é? O Caúza da Riaga que estava a tentar fazer um golpe para depor o Marcelo Caetano. Mas depois a música que passava na rádio deu-nos para perceber que de direita não era, com certeza, não é? Mais alguém tem alguma pergunta? Sim? Sim?
Olá, parabéns pelo vosso trabalho. Eu queria perguntar-lhe se, apesar de toda a aparência dos valores sociais que é cumprido, se as mulheres entre si discutiam e tinham uma perspectiva crítica sobre aquilo que na altura se chamava da reprodução política. Se temos como o aborto, como a maternidade, como a saúde íntima das mulheres, era uma coisa que vocês não só falavam entre si, mas que colocavam ao partido como terem necessidade ou tendo algumas especificidades que deviam ser atendidas. Vocês nem sequer era uma questão tão invisíveis que tinham que ser atendidas. Eu não militei muito em organizações femininas. Militei em organizações que tinham homens e mulheres. Esses assuntos eram muito tratados nessas organizações, mas não quer dizer que também não fossem tratados no geral. Portanto, todos esses problemas se punham e eram discutidos, sobretudo quando eram reflexo do que se estava a passar na sociedade na altura, não é? Se havia uma luta, por exemplo, como eu falei há bocado, das enfermeiras, houve uma grande luta para que as enfermeiras conseguissem casar, ter direito a casar. E nessa altura, todos esses problemas da mulher vinham ao de cima e eram discutidos e amplamente discutidos também dentro do Partido Comunista, porque eu, além, claro, da defesa da casa, tinha reuniões com os meus camaradas com regularidade, não é? Não era só defender a casa e não estar a par do que se estava a passar, não era isso também, não é? E em todas essas reuniões, sobretudo se for espelho de uma coisa que estivesse a acontecer no momento em Portugal. Eu estava a falar de uma coisa mais completa, que era, quando estava a defender a casa, se tivesse alguma questão com os filhos, ou alguma camarada precisasse de ajuda, como é que isso era agilizado? Se alguma camarada tivesse de fazer um aborto ilegal, como é que isso acontecia? Eram questões que se punham no cotidiano e na defesa e que podiam pôr em perigo a própria clandestinidade. Como é que vocês, as mulheres, resolviam isso? Não tenho essa prática, mas eu sei, de fonte segura, e conheço as pessoas. Havia, por exemplo, ginecologistas, obstetras, outro tipo de médicos que eram amigos do partido e que socorriam as pessoas em situações dessas. E essa rede havia, esse cuidado havia. Sim, aliás, muitas mulheres que acabaram por trabalhar clandestinamente para ajudar mulheres clandestinas. Exatamente. Não é? Médicos. E pessoas que exerciam, não é? Exato, exatamente. Eu poderia até citar um nome de uma médica que me viu, mas só não faço por não ter autorização dela, não é? Mas que ainda hoje é viva. Portanto, havia pessoas que tinham consultórios ou que trabalhavam nos hospitais e que mesmo assim faziam esse trabalho de apoio e de ajuda a funcionários do Partido Comunista. Como? Não percebi. Terem quê? Se era necessário Terem filiação para para ter protagonismo social. Protagonismo social? Foi isso que perguntou, não foi? Não. Não, acho que não. Acho que não. A única coisa que eu acho é que as pessoas isoladas trabalham menos que as pessoas quando estão em conjunto, não é? Mas não é obrigatório. Sim, aqui no caso, não é? Claro que sim. Claro que havia. Claro, mas ninguém desmentiu, ninguém disse que não Não, era. não, mas esse trabalho existiu, não é? E daí, quando nós apresentámos, quando iniciámos esta conversa, termos dito que encontramos 86 moradas
Estamos a falar de mulheres, não é? Encontramos 86 moradas clandestinas, não é? De casas onde estas mulheres habitaram, mas existem muitas outras, não é? Estas moradas foram possíveis de encontrar porque existia uma organização que permitiu ter alguns desses registros, mas existe o trabalho de outras mulheres que permitiram que tal acontecesse. Portanto, este é um... Agora, eu quando estou aqui tenho que falar no meu caso. Claro. É a sua... Sou o que eu conheço. É o que eu conheço. Este trabalho... Não, queria só aqui esclarecer que estamos a falar de um caso muito particular de mulheres na clandestinidade. O que não falta também são experiências de mulheres que, não estando clandestinas, tiveram um papel muito ativo na resistência. Claro. Lá, porque não estamos a falar delas aqui hoje, não quer dizer que esse trabalho não tenha sido feito. Antes de passar novamente a palavra para vocês, desse lado, fazer-lhe uma pergunta relativamente, pegando um bocadinho naquilo que vimos há pouco, um trecho da sua história ilustrada, em que falava da altura em que veio do exílio com o seu marido e com o seu filho. Exato. Para além das tarefas, não é, que eram necessárias desempenhar na defesa da casa, existia a tarefa de criar uma criança, porque era um filho pequeno. Como é que viveu essa experiência? Foi talvez a maior angústia que eu tive, ainda mais do que ser presa. Tirar uma criança de uma vida relativamente normal, porque ele estava... Quando se está no exílio, a pessoa vive legalmente, não é? Portanto, da escola, dos amigos, de todo um ambiente normal para o crescimento da criança, e metê-la dentro de uma casa fechada todo o dia, foi muito bem pensado. E foi porque achávamos que o objetivo que perseguíamos era mais importante ainda, não é? Ou pelo menos tão importante que nos levou a sacrificar também essa criança. Tentávamos compensá-la muito, com jogos, com puzzles, com histórias, lembro-me que o pai da criança arranjava vários jornais a fazer de bola, não de trapos, mas de jornais, iam para o corredor jogar à bola e fazer assim, era tentar compensar, mas o muito que ele perdeu. E foi por isso que, aos 7 anos, quando ele tinha que vir para a escola ou não vir para a escola, eu optei por sair da clandestinidade para que ele pudesse ter uma vida normal. E pronto. Porque na altura punham-lhe, ou seja, isto era uma decisão que todas as mulheres que tinham filhos, na altura tinham que pensar, ou seja, chega a altura da criança ir para a escola e não era compatível com a vida na clandestinidade, por 1001 razões, mas obviamente todos os papéis que eram necessários para a criança estar na escola e depois a criança estar na escola podia falar da vida em casa, era muito incompatível. Então, normalmente, punha-se sempre essa decisão de ou os filhos iam para a casa de avós ou de familiares, ou seja, punham algumas soluções para o problema. E a Luísa decidiu realmente que o melhor era sair da clandestinidade para poder dar essa normalidade ao seu filho. Pois. Sim, quer dizer, acontece que quando se está na clandestinidade nem podem ir à escola, porque nós temos documentos que não são legais, não é? Claro. Começa logo por aí. Claro, exato. Depois, realmente, muitas famílias clandestinas, quando as crianças tinham idade escolar, entregavam os filhos aos familiares. Também havia a hipótese do filho ir estudar para a União Soviética, para um colégio que recebia muitos filhos de clandestinos. Essas duas opções não nos pareceram possíveis, até porque no nosso caso, a nossa criança, como tínhamos estado no exílio anteriormente, e ele tinha nascido lá, não é? Tinha uma relação muito pequena com os familiares, sobretudo aqueles que estavam aqui em Portugal, não é?
A relação mais próxima era com uma irmã e um cunhado que viviam na Suíça, onde íamos às vezes passar férias. Mas tirando isso, a relação portanto, com os avós, por exemplo, era muito longínqua. E não nos pareceu, depois daqueles 2 anos de clandestinidade, justo entregar a criança a pessoas que ele não conhecia. Ir para a União Soviética achei impensável. E como achei que ele não tinha culpa de ter nascido, saí eu. Isso foi também possível porque eu vinha do exílio, eu vivia no estrangeiro e a PIDE ainda pensava que eu estava no estrangeiro. Ou seja, nunca soube que Nunca soube que eu estive cá estes 2 anos. Exato. Portanto, daí eu voltei a salto outra vez para o estrangeiro e então é que vim de avião para Portugal. Como se tivesse acabado Como se tivesse acabado de regressar do exílio. Foi assim. Podia ter corrido mal, mas não podia ter corrido mal. Tive a PIDE à porta quase 1 ano. Mas literalmente à porta. De gabardine, óculos escuros, ali, a fazer... a ver tudo o que eu fazia. Mas não me prenderam na fronteira, no aeroporto, coisa que eu pensei que pudesse acontecer. E tinha preparado o meu filho para que podia ser possível. Exato. Se calhar convidava a vermos aqui a ilustração que relata precisamente esse momento em que a PIDE, no fundo, estava à sua porta, lá acima. Era assim que é assim que se lembra dele. É tal qual. Como se fosse um filme. Parabéns ao ilustrador. Mas sim, há pouco fiz-lhe a pergunta acerca do filho, porque as indicações eram não fazer barulho, não fazer isto, não contactar. Eram muitos nãos, não é? Até existe no trabalho uma ilustração sobre isso também, porque é não, mas isso é facilmente perceptível para um adulto, não é? Pois. Como é que para uma criança com 5 anos, não é? Era. Porque só a partir dos 7 é que saíram da clandestinidade. Como é que até lá se explica e se faz entender a uma criança que não pode sair, que não pode conviver com outras crianças e que tem que estar ali naquele espaço? Nós tentámos dividir o mundo em homens bons e homens maus, pessoas boas e pessoas más. E ele sabia que havia pessoas más que nos queriam agarrar, não é? E então ele dizia sempre os maus e os bons. Era a forma como ele tinha. Então dissemos que tínhamos que estar um bocado escondidos. Era quase uma brincadeira, não é? Tínhamos que estar um bocado escondidos para que não fôssemos apanhados. Havia também, no caso dele, o problema de que nós vinhamos da Argélia e ele falava muito francês, não é? E um dia estava comigo nas compras e disse salade em vez de alface e ficou a tremer. Portanto, isto mostra como tinha repercussão nele. Ele percebeu que tinha cometido uma coisa que não devia ter feito, não é? Ele ficou a tremer. Eu disse, não faz mal. Então, as alfaces e as saladas... Quer dizer, tentar normalizar um pouco. Tentar normalizar e tentar que não houvesse um peso tão grande em cima dele, não é? Claro, que era muito pequenino, não? Era muito pequenino. Exato. Mas o impacto, não é, que tem numa criança ele ficar assustado por ter dito uma palavra errada. Exatamente. E as marcas que deixam, não é? Numa Exatamente. idade em que se está em formação. É engraçado que, apesar de tudo, é engraçado. É bom que, apesar de tudo, tenha crescido e hoje seja um homem, pronto, com a sua vida, com a sua profissão, e conseguiu ultrapassar tudo isso. Nesses momentos. Alguém tem alguma questão? Posso passar a palavra? Lembrei-me
Acho que não. Para ser franca, acho que não. Acho que não cheguei a... Não foi suficiente para que tivesse interiorizado tudo isso. E o Adelino, como diz, teve uma vida muito dura, não é? Teve muitos anos. Não, de facto, comigo não acontece. Ultrapassei... eu também devo dizer que era muito nova, não é? Tinha 20 e poucos anos. E, portanto, tudo isso se calhar ajudou a que ultrapassasse mais depressa esse tipo de coisas. Aconteceu uma coisa que foi diferente, não tem nada a ver com isso, no fundo, mas foi quando cheguei a Portugal, na legalidade, não reconheci este país como meu, não é? Isso foi fruto de toda uma vida que não se tinha passado cá. E eu nunca pensei que isso me acontecesse, mas não... Estava tão desenraizada que levei tempo a que voltasse a ser o meu país. Isso aconteceu-me, mas é diferente do que me está a perguntar. Mais alguém? Não? Bem, se calhar queria só fazer uma última pergunta que, olhando para tudo atrás da sua vida, o que se passou, se voltaria a fazer as coisas da mesma forma? Se fosse preciso, acho que voltaria. Mas acho ao mesmo tempo que aquilo que eu fiz foi uma pequena gota. Foi uma pequena gota, mas lutar por um mundo melhor, lutar pela liberdade, lutar pela democracia, lutar pelo fim da censura, pela comunicação social livre, acho que valeu a pena. Mas eu fui uma gota, mas uma gota muito pequenina. De alguém que só viveu depois disso, valeu a pena de certeza para podermos estar hoje aqui também a conversar sobre estas coisas. Não sei, Luciana. Sim, fica à vontade, não é? Não sei se da vossa parte fica à vontade de explorar muito mais aquilo que foi a sua experiência, e através do nosso trabalho vamos conseguir ampliá-la e fazê-la chegar a outras pessoas. Agradecer-lhe a disponibilidade, não é? Em estar aqui hoje connosco e em estar disponível para responder às perguntas, às nossas, mais ainda, e principalmente a destas pessoas que aqui estão hoje e que quiseram conhecer um bocadinho mais. Penso que foi isso que vos motivou e ainda bem, ficamos mesmo muito contentes a conhecer um pouco do papel que as mulheres tiveram na Revolução, e apontando e pensando em caminhos de fazer chegar estas histórias a mais pessoas. Hoje daqui levam um panfleto que podem partilhar e que pode ser o ponto de partida para uma conversa com alguém lá em casa, com alguém com quem vão tomar café ou jantar daqui a pouco. Espero que isso aconteça e que levem também as vozes destas e a experiência destas mulheres para fora deste espaço. Agradecer-vos uma vez mais por isso, por aqui estarem e por dessa forma conseguirem fazer chegar este trabalho mais longe e a mais pessoas, e lembrar-vos mais uma vez que para estes trabalhos acontecerem, para a Divergente conseguir continuar a revelar estes silêncios, é necessário o apoio, o contributo, para que consigamos continuar a estar cá deste lado e a fazer-vos chegar aí as histórias e os relatos que investigamos com muita dedicação e com uma equipa fantástica à nossa volta. Obrigada.